Quem vai nos falar agora é o doutor Luciano Buzo, gestor de meio ambiente de um consórcio construtor, portanto, aquele gerador de resíduo, né? Mas que cuida direitinho, não é isso? Vamos ver. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer aos participantes, o doutor Alexandre, doutor Vitor, ao Carlos, que será o expositor aí, já trocamos umas ideias, ao doutor Hélio, a todo o pessoal da OAB, gostaria de agradecer em nome do consórcio. Falar um pouco da gestão dos resíduos sólidos na construção, né? Concordo plenamente com as palavras do Alexandre. Acho que o doutor Alexandre realmente expôs muito bem. Houve uma certa melhora nas grandes empresas, mas eu também acho que ainda falta um grande avanço dos gestores, né, da diretoria, de parte, mesmo que ainda façamos alguma coisa. Então, eu acho que falta um nível bastante elevado para a gente chegar ao que se deseja. Ainda o desperdício é muito grande, realmente. Eu vou falar um pouquinho da construção civil e os resíduos. Tem uma parte de resíduo de efluente líquido aí que eu acabei colocando mais para demonstração do que realmente com o painel. Como a gente é um consórcio, eu tenho que fazer uma parte só divulgar as empresas que fazem parte do consórcio, que é a Queiroz Galvão, a Odebrecht, a Carioca, a Covan e a Servix, que são 5 empresas que formam o consórcio construtor. Das 5 aí, vocês podem ver que 3 estão entre uma das maiores do país. Nos últimos anos aí, né, as empresas vieram realmente se baseando por um modelo de gestão insustentável, né? Era muito mais fácil gerar o resíduo sem a preocupação de destinação dele, ou com qualquer fornecedor que te desse um final, mesmo que você não saiba para onde está indo, mas que ele leve esse lixo da sua obra, né? Então, em meados até pouco depois da Revolução Industrial, né, por volta de 45, né, que as empresas não tinham essa preocupação. A preocupação era evoluir sem prestar atenção no futuro ou na destinação dos seus resíduos, né? Veio uma melhora significativa quando começaram as mudanças nas leis e quando algumas empresas começaram a implantar o sistema das normas ISO, que são as normas de meio ambiente, segurança, qualidade e medicina do trabalho. Com esse tempo, houve uma melhora significativa na parte de fazer o planejamento antes de descartar, um planejamento com procedimentos, com gestão ambiental, com gestão na parte de resíduos. Então, houve durante esse tempo todo uma grande mudança em relação ao desempenho ambiental. Foram reduzidos bastante os resíduos e poluentes por meio de modificação dos processos, né? Os processos vieram se modificando através do tempo e, com isso, também houve mudança na parte das empresas. A necessidade, hoje, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, que ainda não é, como disse o Alexandre, né, as empresas ainda não têm o pensamento, ou ainda também o custo do retorno dos resíduos, de se aproveitar os resíduos da construção civil, nem sempre ela consegue aproveitar no seu próprio empreendimento. Mas, hoje existem várias empresas terceirizadas que conseguem fazer o reaproveitamento disso, né? É uma pena que ainda, né, esse serviço é um serviço bastante caro e acaba elevando os custos realmente, mas muitas empresas já praticam. E as empresas de reciclagem que fazem aproveitamento desses recursos hoje são bem pequenas, até devido
ao grande porte dos equipamentos e ao tamanho desse dinheiro que é gasto e o retorno não o que eles esperam, né? O que ainda a gente espera que melhore bastante. A gestão do processo produtivo, houve aí uma diminuição e um correto gerenciamento deles. Hoje nós temos, vou falar, não é defendendo, mas é falando sobre o que acontece hoje nessas mudanças de processos que eu acompanhei nesses 15 anos que trabalho já na área de meio ambiente, nas empresas. Houve bastante, hoje nós temos, por exemplo, quase 90 procedimentos na empresa que eu avalio se aquele fornecedor é aceitável ou não para o meu empreendimento. Tem um controle de todas as licenças dessas empresas que prestam serviço. Não entra nenhuma empresa que realmente não seja licenciada no órgão ambiental, que não tenha uma licença de transporte adequada. Não é fácil, digo para vocês, que é um trabalho árduo conseguir empresas que tenham todas as licenças e ainda te fazem um custo necessário à obra. Realmente, esse gerenciamento ainda é uma parte mais complicada, né? Mas vejo mudanças nessas grandes empresas por onde já passei, que ainda a gente vê a tendência a se melhorar. E alguma das prioridades, né, que trazem realmente reduzir o desperdício e os volumes, que a gente tenta, principalmente a redução de volumes desse material nosso que é destinado. Certo, a maioria são para aterros ou para empresas para coprocessamento, que hoje a gente vê o coprocessamento como como um grande chance de destinação final dos resíduos, principalmente dos resíduos perigosos. Importante, um pouco mais para frente aí vou conseguir demonstrar a realização de segregação de alguns resíduos hoje que é feito em algumas obras, e eles são separados por tipo e por classe e destinados conforme a sua relação com a 14.001, né, que fala sobre a classe dos resíduos. A reutilização, muitas vezes, dos resíduos nas obras é uma coisa bastante complicada. Por exemplo, na obra, quando a gente teve algumas desapropriações, que me gerou bastante resíduo da construção civil, que serve hoje, a gente vê a tecnologia para esses resíduos serem reciclados, para principalmente usar em base, subbase de asfalto, ou para ser usado em contenções de encostas, né? Como eu não consegui de forma alguma aproveitar esse material na obra. A gente acabou destinando para uma empresa que fazia essa reciclagem, né, que nos cobrava por isso, para que fosse usado em outras obras. Então, como a minha obra, hoje a nossa obra é uma obra de metrô, eu não tenho base e subbase para usar esse material. Então, a gente acaba tendo que destinar para outro local. A reciclagem de novos produtos, hoje a gente consegue. Antigamente as empresas não tinham essa preocupação, né, de reciclar para possa produzir novos produtos. Eu estava lendo agora de manhã, eu recebo um jornal do meio ambiente e estava falando exatamente sobre o Brasil hoje recicla cerca de 91,5% de todo o alumínio, de todas as latinhas de alumínio, né? Acredito que é um ganho bastante novos, e o alumínio a gente pode transformar num outro produto de alumínio, né? O que, caso de plástico, a gente não possa transformar no mesmo recipiente. Então, a gente já começa a ver uma mudança de algumas formas, né, de que a reciclagem pode trazer, sim, novos produtos ao mercado. Vou falar um pouco das vantagens, né, que
Hoje, para nós, a diminuição no custo da produção é isso que bastante importa às grandes empresas. E hoje a gente demonstra que é possível diminuir o custo da produção, mesmo numa empresa de construção civil, que o objetivo é terminar a obra, entregar no prazo, né, fazer com que a obra gere lucro. A gente consegue diluir um pouco do custo, porque muitas vezes uma empresa olha para a área que é SMS, qualidade, segurança e meio ambiente, a primeira coisa que eles enxergam é um cifrão negativo, né? Que esses vão, com certeza, os que não dão lucro. Mas, na verdade, hoje, a consciência está tão grande que é a primeira vez que eu vejo uma obra onde a gente tem mais de 100 profissionais na área de QSMS. Nós temos, numa construção de metrô, nós temos só na área de meio ambiente 10 pessoas, na área da segurança 80 e na área da qualidade quase 30 pessoas. Então, é um trabalho bastante difícil, mas que, de certa forma, resguarda. A empresa, às vezes, esquece, né, que o lucro dela está imposto também, que se eu cumprir o meio ambiente corretamente, se eu não destinar o material de maneira incorreta que possa me gerar uma multa, ao qual vai fazer com que todo esse pensamento de custo, mais tarde, pode trazer uma consequência negativa em termos de multa ambiental, né? Então, essa é o grande trabalho que eu acho que as áreas tanto de QSMS faz para a empresa. E que realmente, fazendo esses procedimentos, trabalhando só com empresas com as devidas licenças, a gente acaba agregando isso no custo da produção. O importante desses procedimentos, e desse procedimento que nós sempre pedimos ao pessoal de compras, é que seja feita uma seleção de todos os fornecedores e que sejam somente os fornecedores aceitáveis. Nós temos uma lista de fornecedores aceitáveis, o qual se pede que esses fornecedores tenham todas as licenças. E, com isso, a gente consegue monitorar e tratar de forma melhorada todos os fornecedores que usam os recursos naturais. Então, a gente consegue, de uma certa forma, verificar qual é a melhor técnica ou a melhor tecnologia utilizada pelos fornecedores. E, assim, fazer com que a gente consiga diminuir também, né, vamos dizer, o uso dos recursos naturais. Né? E, importante com isso, a gente trabalha... o Rio de Janeiro é uma cidade, né, de tantas matas, rios, lagos e tudo, que o importante das obras são trabalhar perto desses recursos naturais e a gente tentar o mínimo, ou tentar minimizar o máximo possível a contaminação de todo o território da onde a gente está imposto, né, onde a obra está sendo construída. E com isso também a gente consegue uma diminuição com os gastos na gestão. Então, se faz necessária aí uma mudança de cultura, né, de todos os envolvidos no processo da construção, que é evidenciando exatamente isso, a importância da preservação ambiental. Depois eu sei que as perguntas vão ficar aí para o final, eu estou tentando andar aqui, que seria um tema para a gente falar aqui durante 5 horas, né, Carlos? A gente estava trocando uma ideia aqui, é um tema que cada um poderia falar 5, 6, 7 horas seguidas. Então, vocês me desculpem, fica para as perguntas, e como disse o Dr. Hélio, eu vou respondê-las todas, caso necessitem, por e-mail. E vou tentar aqui passar um pouquinho do panorama para vocês atual. Essa obra hoje que a gente executa é uma execução de obra de infraestrutura, né, muito complexa, porque a gente está inserido no meio urbano do Rio de Janeiro, onde existe uma grande população, uma alta sensibilidade social e ambiental, principalmente porque a gente está ali junto ao Parque Nacional da Tijuca, estamos em áreas de praças que foram tombadas pelo patrimônio histórico. Hoje a gente tem aí 9 programas ambientais, ao qual eu sou gestor e responsável por eles, desde a parte de arqueologia, da parte de ruído, da parte de monitoramento de vibrações, de recalque. Então, hoje,
a parte de gestor de uma empresa, de gestor ambiental de uma parte de empresas de construção, ela vai muito mais além do que simplesmente ficar sentado na mesa, né, e a gente tentando só fazer com que a empresa não tome uma multa ambiental por destinação de resíduo ou qualquer outra coisa. Então, envolve muito mais coisas, né? Acredito que tenha muitos alunos aqui, tudo que futuramente serão gestores ou que trabalharão na área e saberão que hoje não é só assim, essa parte que se trabalha na área ambiental, né? É interessante aqui, eu vou passar, nesses 5 minutos que me restam, algumas ações que hoje a gente consegue ter uma visibilidade maior e de como eu consigo trabalhar a parte ambiental. Antigamente, quando se fazia uma cravação de estaca, que se usava... Esse é um clamshell, é um aparelho para fazer parede de diafragma, então ele faz a escavação, né, como vocês podem ver, para sustentar, para fazer a sustentação. São 2 paredes que fazem a sustentação por onde eu vou escavar. Antigamente, o pessoal usava lama betonítica para fazer esse tipo de trabalho. Nós fizemos uma inovação, trouxemos um polímero de Portugal, é um resíduo classe 2 não inerte, né, que pode ser disposto em aterro de classe 2, biodegradável e também que impacta de forma visual a obra melhor. Quem já teve oportunidade, ou já viu fotos de construção civil que trabalha com lama betonítica, não tem comparação com esse tipo de material. Esse é um jumbo que faz as furações dentro do túnel para que se possa fazer o túnel do metrô. Para vocês terem ideia, um jumbo desse usa 10.000 litros de água por hora. Então, vocês imaginam que ele trabalha aí de 10 a 12 horas por dia, né? E o que nós fizemos? Através do túnel, que hoje está com quase cerca de 3 quilômetros, nós implantamos embaixo umas redes de decantação, né? É um circuito fechado, então eu só monitoro o pH e partícula sedimentável, porque eu não destino ele para nenhum recurso hídrico, por isso que eu não tenho monitoramento maior, porque ele não sai da obra. Ele passa por esse tratamento que a gente pode ver aqui, que é uma estação de tratamento de água, onde eu uso alguns produtos para reduzir mais rápido esse sedimento e para o controle de pH. Ele vai aí para onde vocês podem ver, são silos de abastecimento e volta para o jumbo. É um circuito fechado, né? Aí vem a parte também, né? É custoso isso, mas nós atingimos em julho 50 milhões de metros cúbicos de água, 50 milhões de litros de água reutilizada no tratamento. E eu uso água, a gente usa a água da SEDAI, então outro custo-benefício, né? Então foi o custo de ter essa estação, mas é o custo que eu deixo de ganhar, que eu deixo de pagar em água reutilizada da companhia. Então, também traz aí outro grande efeito ambiental. Aqui eu mostro, esse é um trabalho também bastante difícil, que é tentar recolher da obra resíduo de papel, papelão, plástico, né, para armazenar. Nós construímos na obra, para vocês assim, também já vi isso em poucas obras, uma empresa de construção, a gente construiu uma central de reciclagem, onde compramos uma prensa, e o trabalho não é fácil, o trabalho é de formiguinha mesmo, dos técnicos ali no campo, com 2.000 funcionários, tentando ensinar eles que tem que depositar o lixo no local correto, porque aquilo vai ser reaproveitado, então a gente recolhe do campo todo, nós temos as baias separadas no campo, a gente recolhe isso, ela vem para a central de reciclagem, nós prensamos isso para que seja feito os fardos, para que fique mais fácil de vender, e hoje aí nós já estamos com quase 25 mil quilos, né, de papel e papelão e 2.500 plásticos, né. Aí vem o outro lado, que não é esse, né, que é o lado também da empresa. Se eu deixasse isso para sair por caçamba, isso hoje daria, em média, mais ou menos umas 400 caçambas. Eu deixei de mandar
para um aterro ou deixei de mandar 400 caçambas saírem da obra, o que custa em torno, né, como diz o doutor Alexandre, entre 300, 250, 300. Na minha obra, a gente chega aí ao preço de R$400 uma caçamba. Então, vocês imaginam aí que também é outro efeito ao qual a gente consegue aí reverter. Aqui são mais, no próximo, são estações de tratamento licenciada pela Secretaria de Meio Ambiente e pelo Instituto Estadual, né? E aqui no final, só uma tabela de todos os materiais hoje reciclados que a gente conseguiu desde 2010 até agora. Todos eles são destinados para empresas licenciadas, com empresas responsáveis, tanto licenciada para transporte, licenciada para receber esse material, né? Hoje nós temos também o óleo lubrificante usado, que até por lei hoje a gente faz o refino com as empresas e ele está servindo de base para outros materiais. Só deixar aqui que o doutor Hélio já está me apertando aqui, né? Só uma frase aí que eu acho bastante interessante, uso ela, né? Que a incorporação de práticas ambientais, a produção traz vantagens sim competitivas. E hoje o mercado atual ele pede isso, né? Que além de ser politicamente correta, demonstra o compromisso com as futuras gerações. Eu só queria citar, hoje eu estava conversando com o doutor Hélio e com a doutora Ana Cristina, né? Com a doutora Tereza Cristina, que sobre as futuras, eu acho muito interessante esse tipo de congresso, sempre estou disposto a participar, não defendendo a empresa, e sim como formação ambiental mesmo, acho interessante, acho que tem que haver mais com a participação de pessoas que são especialistas, tanto na área de construção, na área de aterro, na área como advogado, como empresário, como todos. É de suma importância que isso aconteça para que possa se desenvolver realmente as nossas futuras gerações, quando chegarem a engenheiros, advogados, a cargos na empresa, tenham essa consciência. Só para terminar, doutor, uma desculpa. Semana passada, numa palestra para 400 pessoas, no final da palestra, eu estava falando exatamente sobre reciclagem. No final da palestra, chegou um colaborador e falou assim para mim, Luciano, queria te falar uma coisa, rapaz, um dado que aconteceu comigo. Ele estava na praia conversando com um amigo e estava tomando uma cerveja. Aí estava ele, a filha de 9 anos e esse amigo dele. Terminada a conversa, né, ele conversando, terminou a cerveja, ele catou a cerveja, amassou e jogou no chão. Aí a filha dele puxou ele e falou, ô pai, lá na sua empresa não ensinam a jogar isso no lixo, não? Quer dizer, uma menina de 9 anos, né, já tem... E ele falou, Luciano, foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida perante alguém. Então, falei para ele, tá vendo? Então a gente tem que começar aí realmente a ter esse tipo de comportamento e também que aconteçam mais encontros, seminários, congressos em relação ao meio ambiente. Muito obrigado a todos e até mais. Agradeço aí a exposição, as considerações do doutor Luciano e certamente vão fazer com que todos nós possamos refletir mais sobre esse assunto.